eterno e onipotente, que pela abundância de vossa bondade excedeis os méritos e os desejos dos suplicantes, derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoai o que a nossa consciência teme e acrescentai o que não ousamos pedir. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Veneráveis esposas de Jesus Cristo, cristãos devotos, esta prece pequenininha, que nós chamamos de colecta, logo recitada ou cantada depois do Glória, é muitas vezes, sobretudo aquelas mais antigas, e entre as mais antigas estão aquelas do tempo de Quaresma e essas do domingo, são, por assim dizer, um resumo teológico impressionante. São muitas verdades da teologia, da dogmática, ou seja, do catecismo, da doutrina cristã, que se encontram ali condensadas. É uma coisa impressionante e nós gostaríamos de ter a ocasião de discorrer sobre todos os termos de cada uma delas, mas especialmente hoje, neste 1º domingo depois de Pentecostes. É impossível. Portanto, os senhores me permitam alguns acenos. Deus, por ser bom, e não existe outro que seja bom como Deus nosso Senhor, como diz esta prece, excede os méritos e os desejos daqueles que lhe pedem alguma coisa. Aqui não seria difícil que a memória voasse até o Calvário e percebesse lá o primeiro exemplo, o mais frapante, o mais chocante de tudo isso. Um ladrão que passou a vida, quem sabe destruindo quantas famílias, quem sabe quantos crimes e feios, que pede a nosso Senhor já não o perdão, já não um olhar, mas pede uma lembrança. E Deus, que é melhor do que a gente pensa, que pela própria bondade, portanto, excede tanto os méritos quanto os desejos, o ladrão não ousava pedir outra coisa, diz para aquele ladrão que mesmo naquele dia ainda estaria com ele no paraíso. É isso que Deus faz, e Deus ajuda na medida da confiança. É esta lembrança, e é esta a mensagem central da colecta de hoje. Quando depois a gente encontra São Paulo, que na epístola nos admoesta a continuar a fazer aquilo que aprendemos, quando nós encontramos nosso Senhor, que num milagre um tanto quanto insólito, cura aquele surdo mudo, na verdade é tudo isso. Quem é que já pensou na cura de um surdo mudo, que nosso Senhor teria restituído a ele não só a capacidade de ouvir e a capacidade de falar, mas com isso também tivesse feito outros milagres, quais sejam o de entender as coisas. Uma criança, quando começa a ouvir, aprende aos poucos. O cérebro tem que se acostumar aos poucos com os conceitos expressos pelas palavras. E depois, todo o aparelho vocal tem que ser treinado. Um surdo-mudo é incapaz, portanto, a partir do momento em que ele esteja curado da sua deficiência, é incapaz de falar direito. Primeiro porque não ouve direito e não distingue, e seria incapaz de falar. Quem é que teria pensado? Quem é que para aqui e entende que nosso Senhor, mais do que um milagre, fez um punhado de milagres e bem complexos? Ele cura a inteligência, ele infunde a ciência necessária para a comunicação naquele sujeito, naquele intelecto. Nós não pensamos nisso, porque nós estamos acostumados a ouvir os textos dos evangelhos desde criança. São textos que não nos admiram e não nos chocam mais. Deus, na sua bondade, excede os merecimentos de quem pede. Nós não temos nem coragem de desejar direito.
E é por isso que nesse domingo, e não só hoje, mas hoje especialmente, nós queremos pedir a nosso Senhor muito. Nós queremos fazer um ato de confiança em nosso Senhor. Todo mundo conhece as próprias misérias e talvez nem conheça direito, por uma falta de um exame de consciência bem feito. Mas de qualquer modo, todo mundo tem a impressão da miséria da própria alma. Todo mundo acha que sabe qual é a dívida que já teve com o nosso Senhor. E, no entanto, nosso Senhor, que nos trata ainda como se fôssemos amigos, fica ali esperando, e como eu dizia, melhor do que Ele é, pede da gente simplesmente um pouquinho de confiança. Aumentemos um pouco a nossa fé e peçamos a nosso Senhor aquilo de que a gente mais precisa, que a amizade com Ele, que foi estreitada no batismo, que foi arranhada pelos pecados veniais, que foi arrebentada, quebrada, aniquilada por um pecado grave, mas que hoje, por graça de Deus, assim esperamos, a temos de novo, foi restaurada, que aquela amizade não se rompa, e que pelo contrário, Deus faça com que a caridade que arde no nosso coração, que hoje é pequenininha, cresça ao ponto de parecer a caridade de Nossa Senhora em relação ao menino Jesus. Se a gente pede isso, Deus dá. A gente tem que pedir com confiança. A única coisa que vale a pena é essa. E nos lembremos da misericórdia. A misericórdia para com os outros é a garantia mais segura de que Deus será misericordioso com a gente. É isso que nós queremos. Sede misericordiosos e alcançareis misericórdia. Para encerrar, os senhores se lembrem daquele mongezinho doente que vivia lá no deserto com os outros monges, os outros colegas, que chegava atrasado todas as vezes que tinha que ir para a capela. E os senhores sabem como é desagradável ter que ficar esperando um monge que chega atrasado, que não terminava nenhum dos trabalhos que o abade pedia para fazer, que os poucos trabalhos que fazia eram todos mal feitos, que era um homem, portanto, que não era um bom monge. Lembrem-se de que este monge, como acontece com todo mundo, seguiu o caminho comum de todos nós. Caiu doente para morrer. E doente assim, acamado, a morte se aproximando, ele continuava mantendo no rosto um sorriso irradiante. Os monges ficaram bravos. Como é possível que um sujeito desses, um monge péssimo a vida inteira, agora nessa hora tão segura esteja de si, que não tem medo da morte e do julgamento? E o abade, incomodado com tudo aquilo, foi interrogá-lo e disse: mas fulano, crie vergonha nessa cara, faça a penitência, tire esse sorriso lavado do seu rosto, a morte se aproxima, você encontra o juiz daqui a pouco. E o mongezinho responde para o abade: pai abade, é verdade, passei a vida inteira fazendo coisas que eu não deveria fazer. Eu não conseguia chegar na hora a nenhuma das obrigações do ofício. Eu não conseguia terminar nenhum dos trabalhos que eu fazia. Eu queria fazer, eu me dava esforço, mas eu não conseguia. E o pouco que eu fazia saía mal feito. Mas eu nunca disse para ninguém que eu sofro de algumas doenças e que eu mal consigo me mover. Cada movimento dos dedos para mim é uma dor lancinante. Eu nunca reclamei disso a vida inteira. Eu nunca pedi dispensa ou desculpas por causa disso. Todos os irmãos, e eles tinham direito, me julgavam mal. O Senhor também. Eu sempre rezei pelo Senhor. Eu sempre pedi a Deus perdão pelos irmãos, porque eles não sabiam da minha situação. E como Jesus no Evangelho disse que se a gente for misericordioso, Ele vai ser misericordioso com a gente, hoje eu espero na misericórdia de Jesus. E Ele morreu num sorriso.
Deus excede pela sua bondade os nossos merecimentos e os nossos desejos. E eu insisto, hoje nós vamos pedir a única coisa que interessa, que a amizade, que essa caridade que nós temos por nosso Senhor, pelo menino Jesus, seja pelo menos parecida com aquela que Nossa Senhora tinha. Vamos pedir, e Ele vai dar na medida da nossa confiança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.